Olá, eu sou Adriane Araújo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou fazer a minha audiodescrição conforme a orientação. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos compridos, loiros, estou usando óculos, um fone de ouvido e uma blusa branca, ok? Vou compartilhar agora a tela com os meus slides para começarmos a falar sobre o trabalho que eu produzi para esse evento. Bom, o tema do meu trabalho é metaetnografia e meta-análise, aproximações e distanciamentos. Foi desenvolvido durante o meu estágio de doutoramento na Universidade de Sydney, foi onde eu realizei essa pesquisa, e eu tive financiamento da CAPES para esse doutoramento, desse estágio de doutoramento, e financiamento da FAPERJ também na minha pesquisa de doutorado. Bom, como surgiu esse estudo? Como eu falei, ele é parte do estágio de doutoramento que eu realizei na Universidade de Sydney. O objetivo desse estágio foi eu fazer uma busca, né, um estudo sobre meta-análise, que era a primeira metodologia proposta na minha tese de doutorado. Lá eu fiz esse levantamento, só que durante esse processo eu descobri, conheci a meta-etnografia, que para os meus objetivos de pesquisa naquele momento, da minha tese, era mais interessante. Depois eu me aprofundei na metaetnografia, que acabou se tornando a metodologia da minha tese. Então, eu falo aqui nesse início desse slide o seguinte, eu estou olhando um pouquinho para cima porque a minha tela de apoio está lá. Meta-análise e metaetnografia. A meta-análise possui valor quantitativo nos processos de análise, enquanto a metaetnografia possui valor qualitativo. A gente vai aprofundar isso aí. Bom, a questão do meu estudo é a seguinte: como ambas metodologias contribuem na revisitação de dados de pesquisas etnográficas? É isso que eu venho trazendo no meu trabalho, a resposta para essa questão. E o objetivo que eu tenho nesse estudo é entender as aproximações e os distanciamentos que essas metodologias possuem entre si. Esse trabalho aconteceu porque, como eu fui estudar a meta-análise, me debrucei sobre autores, conceitos e descobri a meta-etnografia, eu quis, no meu capítulo de metodologia da minha tese, analisar a diferença entre as duas, as aproximações e o porquê que eu escolhi a meta-etnografia. Então, esse trabalho é este recorte para contribuir com esse tipo de conteúdo, de metodologia, para aprendermos, conhecermos metodologias diferentes. Bom, para este artigo, a metodologia que eu utilizei foi a pesquisa bibliográfica. A base de dados foi a biblioteca Fisher Library, que é lá da Universidade de Sydney. Ela é uma enorme biblioteca que, quando eu comecei a fazer meu estágio de doutoramento, eu tive acesso, tanto virtual quanto presencial. Então, foi lá a minha busca sobre meta-análise e meta-etnografia. Todos os textos dessa biblioteca que eu encontrei, todo o levantamento que eu fiz foi em inglês. E aí, como é que foram as etapas desse trabalho? A primeira etapa, eu selecionei 52 textos sobre meta-análise. Foi onde eu comecei o meu estudo, fazendo, me debruçando sobre essa temática. Foi aí que, no meio desses textos, eu encontrei a meta-etnografia. E aí eu fui fazer uma segunda etapa dessa pesquisa bibliográfica, que era me aprofundar sobre a meta-etnografia. Então, para isso, eu selecionei 43 textos. Dentro desses textos, artigos científicos, capítulos de livros, teses, dissertações, monografias, um leque de opções para essa extensa pesquisa bibliográfica. E o processo de análise, eu utilizei o mapa conceitual anotado, que é um instrumento, uma ferramenta de análise que a gente extrai o conteúdo que nos importa a respeito a partir, né, dos objetivos das questões do nosso estudo. Então, com esse processo de análise, eu fiz a minha pesquisa bibliográfica para entender o que era meta-análise, o que era meta-etnografia, as suas aproximações e distanciamentos. Bom, aqui eu trago um pouquinho sobre o conceito de meta-análise. Meta-análise é um método que analisa os dados de uma grande quantidade de estudos através da síntese para obter uma estimativa resumida dos dados. Porém, o início do processo da meta-análise é bem parecido com a revisão sistemática, mas ela se amplia quando se desenvolve através de diferentes etapas de análise. Eu coloco esse trecho porque, na minha pesquisa bibliográfica, eu percebo que os autores recebem críticas dizendo é igual a revisão sistemática. E aí eles entendem, concluem que não, ela tem algo a mais, ela se amplia, porque ela tem diferentes etapas de análise. E aí eu trago aqui
de uma eu gosto desse autor, Figueiredo Filho, que está aí no slide, porque é um autor brasileiro que ele traz os estágios da meta-análise de uma forma simples, objetiva, resumida, para a gente ter um entendimento que etapas são essas. Então aí tá, primeira etapa, identificação, formulação do problema da pesquisa. Segunda, coleta de literatura, faz aquele levantamento de ser coleta, a seleção dos textos. Terceira etapa, coleta das informações de cada estudo, começa a fazer um resumo de cada estudo. Quarto, avaliação da qualidade dos estudos, se aqueles estudos realmente correspondem ao seu objetivo de pesquisa, à sua pergunta. 5, análise e síntese dos resultados desses estudos. Sexto, interpretação dos dados coletados. E sétimo, a apresentação dos resultados de pesquisa. É dessa maneira, resumida que Figueiredo Filho traz o que é, como se desenvolve a meta-análise. Continuando, o que eu encontrei também nessa pesquisa bibliográfica, na maioria dos trabalhos de meta-análise que eu encontrei, eles utilizavam o PRISMA, que é um protocolo muito utilizado para seguir as etapas, né, o passo a passo da meta-análise. Então, assim, claro que as recomendações eram não ficar de forma rígida ali dentro, mas considerar as etapas que esse relatório trazia, chamado PRISMA, que é uma abreviatura do nome dele. Então, assim, é como se fosse um modelo protocolar. Inclusive, do outro lado aqui do slide eu mostro, também existe uma plataforma chamada Prospero. Ela registra e valida os trabalhos meta-analíticos, para que os pesquisadores saibam que tipo de reanálise já vem sendo feita e visa evitar a duplicação de trabalhos. E aí o legal é que também há um site que orienta o pesquisador sobre fontes, sobre protocolos, inclusive o Prisma, e assim, a área da meta-análise tem um suporte bem legal. Vale dizer também que a meta-análise, ela se consolida como uma metodologia, de análise, mas no campo da estatística nos anos de 1990, apesar da meta-análise ter surgido em 1970. Falando agora da meta-etnografia. A meta-etnografia, ela é de Norbert e Harry, eles que trazem as primeiras publicações, são os teóricos dessa metodologia, e eles falam o seguinte, que baseia-se na construção de síntese, traduzindo múltiplos estudos qualitativos um no outro. A meta-etnografia nasceu a partir da necessidade de analisar um grande número de estudos etnográficos, e isso fez com que os autores a desenvolvessem, para isso, a diferenciaram da meta-análise. Aí que me deu o start. Espera aí, eu estou fazendo, na minha tese, eu analisei 30 anos de produções de pesquisas etnográficas. Quando eu vi que a meta-etnografia tinha essa inclinação para analisar estudos etnográficos com uma base da meta-análise, eu entendi que essa metodologia se aplicava melhor para o meu trabalho. Foi por isso que eu virei a chave. Foi a partir desse achado. E aí eles explicam que a meta-análise ela agrega e combina resultados para interpretar a amplitude da combinação, enquanto a meta-etnografia preserva a singularidade do estudo e emprega uma lógica de explicações como traduções. Aí aqui do outro lado do slide eu falo sobre o que é tradução para eles, né? Os autores, quando eles falam em tradução, eles estão se referindo a um tipo de tradução idiomática mesmo, que traz o significado do texto, que implica descobrir as relações entre os dois textos existentes, que salienta os seus significados, permite reter o sentido pleno do texto. Isso quer dizer que a meta-etnografia ela elabora uma síntese de textos etnográficos que requer um atencioso investimento aos detalhes dos relatos etnográficos e ao que eles dizem sobre suas preocupações substanciais. Aí a gente começa a ver a diferença. E aí, da mesma maneira que a meta-análise, a meta-etnografia, o grupo que estuda, o grupo do professor Noblet, o professor Harry já é falecido, mas o professor Noblet é vivo, o grupo dele, a doutora Emma, inclusive, que é a coordenadora desse grupo, desenvolveu também
um guia para orientar os pesquisadores que querem utilizar a metaetnografia. O nome é Emerged Metaethnography Reporting Guidance. Então, assim, da mesma maneira, há um protocolo, um guia que orienta, mas eles sempre dizem que não é uma coisa rígida, que depende do objetivo, da pesquisa, da questão, da realidade, do que está sendo analisado. Aquilo ali é para você poder ter um norte dos passos, das etapas importantes. E aí eu trago aqui do outro lado do slide, um direcionamento dos autores. Eles possuem uma ideia que a abordagem metaetnográfica que eles desenvolveram não tem como foco somente a análise, mas a construção de interpretações. Eles expressam isso em suas palavras. Eles falam o seguinte: para a nossa maneira de pensar, a síntese da pesquisa qualitativa deve ser tão interpretativa quanto qualquer explicação etnográfica. Sendo assim, entende-se que esse tipo de revisão sistemática, com a natureza de uma investigação científica, especialmente aplicada em pesquisas etnográficas, tem como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia das pesquisas, sintetizar os resultados a partir dos estudos primários, gerando dessa forma interpretações explicativas para revelar os significados dos fenômenos sociais. Correr. As fases da etnografia, assim como eu apresentei as fases da as etapas da meta-análise, agora eu apresento as fases da etnografia que os autores apresentam. Primeiro, começar definindo a base de dados, decidindo o que é relevante para o interesse inicial, leitura dos estudos, determinar como os estudos estão relacionados, traduzir os estudos para o outro, sintetizar as traduções e expressar a síntese desse resultado. Esse é um guia bem básico para se basear. E aí eu trago aqui, na parte já final, as aproximações e distanciamentos entre a metaetnografia e a meta-análise, para a gente identificar melhor nesse quadro. Então, a metaetnografia, ela compara, interpreta e analisa, enquanto a meta-análise sintetiza e examina os dados. A metaetnografia, ela explica através de traduções interpretativas, e a meta-análise, ela agrupa grande quantidade de resultados. A metaetnografia atenta-se aos detalhes dos relatos etnográficos para produzir uma síntese desses estudos. A meta-análise, ela gera generalizações a partir das quantidades de grandes de estudo ou do tema do campo. A metaetnografia, ela avalia as metodologias e resultados da pesquisa para dar novos sentidos e interpretações para aquele tema. E a meta-análise, ela avalia as evidências, compara os métodos, informa os efeitos e as magnitudes dessas combinações. A meta-etnografia é uma abordagem qualitativa do campo das ciências sociais. A meta-análise é uma abordagem quantitativa do campo da estatística, porém ela também é utilizada em abordagem qualitativa em outros campos. E a metaetnografia tem um protocolo, né, e um guia do Emerge Project, desse grupo de pesquisa, e a meta-análise tem o protocolo Prisma, tem o Prospero, entre outros que eu encontrei, principalmente foram esses. Mais algumas aproximações que a gente percebe que ambas as metodologias se interessam em reunir estudos do mesmo campo de investigação. A metaetnografia, ela preocupa-se em interpretar, explicar os dados em forma de traduções. A meta-análise, ela combina os resultados com foco em interpretar a proporção dessa combinação, e ambas agregam e contribuem em novas formas de ver, de ressignificar as relações sociais e humanas. E, claro, ressalta dessa forma novos saberes que surgem nessa investigação científica. Bom, para fechar, apesar de serem abordagens que revisitam dados de forma crítica, analítica e minuciosa, entende-se que uma das características principais da meta-análise é produzir valores numéricos que se tornam dados mais concretos para os processos de novas interpretações. Enquanto a meta-etnografia, ela aparenta ser menos concreta, pois ela se baseia em explicações fundamentadas que se traduzem umas nas outras a partir de comparações, pois tem como foco manter as questões envolvidas na explicação conscientes e aparentes para o pesquisador e para o leitor. E a gente verificou também nessa pesquisa que a metaetnografia ela foi pouco divulgada no campo da educação brasileira e possui grande relevância tanto para atribuir mais um tipo de revisão sistemática, quanto como um tipo de revisitação de dados que parte do viés da abordagem etnográfica. Isso é muito importante nas nossas conclusões. Essas são nossas principais referências, que a gente, agrupou aqui para vocês poderem ver: Basu, Cooper, Figueiredo, Francis, Gil, Gurevitch, Noblet e Schenken.
É isso, gente, muito obrigada, foi um prazer poder participar desse evento, é uma honra para mim, e essa é a nossa contribuição.